Ei, pessoal, boa tarde, bem-vindos ao nosso podcast Casei e Agora? Estou aqui com convidados ilustríssimos, o senhor Diniz Braga, casado há não sei quanto tempo, Andréa Vargas, pai do Miguel, do Rafael e do Nicolas, e com o senhor Teófilo Loyola, casado há algumas semanas, né, com a senhorita Flávia. E eis-me aqui também, Thiago Neves, sou casado com a Mayara, vai fazer 4 anos para a gente trocar essa ideia aqui acerca do casamento, né? Para alguns é um tabu. E aí eu vou começar fazendo uma pergunta. Na verdade, eu vou fazer várias perguntas, então eu vou começar com uma. Que no caso é: como definir o medo que muitos homens têm do casamento? E aí, senhores, o que vocês me dizem? Pois é, como definir o medo que os homens têm do casamento? Não tem uma fórmula de definição, não tem um rótulo de definição. O homem, todo homem tem desejo de casar, por mais que ele seja inconsciente, reprimido, ele tem desejo de casar. Só que ao mesmo tempo ele tem medo de ficar amarrado, de ser preso numa jaula. E isso aí significa muita coisa, essa jaula. Significa o medo de uma mulher dominadora, significa o medo de não poder sair para as gandaias mais, significa o medo de não poder pegar um monte de gente mais. Então tem vários medos que se resumem, né? Esses processos aí. Eu sempre quis casar desde novinho, mas ao mesmo tempo eu sempre tive medo de ficar amarrado. Então, eu me joguei no casamento de corpo, alma e espírito, mas dá medo. E esse medo ele não vai acabar nunca, é um medo que vai estar sempre voltando, é como fantasmas, né? E é igual o amor e o ódio, anda de mão dadas. O amor e o ódio, eles estão bem juntos. Então, como que eu definiria esse sentimento? É um sentimento bom, é um sentimento difícil, é um sentimento meio que bipolar. Pelo menos na minha vida e na vida de muitos e muitos amigos que eu conheci, foi bem dessa vibe aí, entendeu? Sem demagogia. Passa a bola para Teófilo Loyola. Casadíssimo. Casou 20 vezes. Eu concordo com o que o Diniz disse. Acho que existem outros tipos de medo, né? Eu acho que cada homem, né, cada ser, né, masculino vai ter que lutar com algum medo. Talvez o medo de ser o provedor, talvez o medo de ter que cuidar, né, da sua esposa, da família. E eu acho que às vezes até o medo de crescer. Me parece que muitos homens não entram em relacionamento, talvez não querem um relacionamento sério ou casar, com medo de crescer, porque crescendo a gente vai ter que abandonar as coisas de menino, né, e começar a assumir as coisas do ser homem, né, responsabilidade. Acho que muita coisa vai mudando. Talvez, acho que o que aconteceu comigo também um pouco é esse medo do casamento, né, de e aí, vou dar conta? Vou dar conta de uma mulher, vou dar conta de uma família, vou dar conta de uma casa, né, de sair, sustentar em todos os âmbitos, né? Porque o sustento não é só o financeiro, mas o sustento emocional, né? O espiritual, o sexual e por aí vai, né? Então são vários tipos de sustento. Massa. Eu tenho observado, né, ao longo da caminhada cristã aí, rodando um pouco em alguns lugares, que um medo muito grande de compromisso, de assumir compromisso. Ou melhor dizendo, né, como o Theo bem falou, o medo de responsabilidade, né? Porque a vida, né, em geral, a vida adulta já é uma baita responsabilidade. E o casamento, acredito que ainda mais, porque você já não é responsável mais só por si, você é responsável por outra pessoa, às vezes por outras pessoas, quando vêm os filhos também. Eu vejo que a nossa geração ela tem assim muito medo de assumir responsabilidade, né? Eu percebo que
boa parte dos jovens tem fugido, na verdade, dessa responsabilidade e vai vivendo assim a vida empurrando com a barriga, né, do jeito que dá. Mas qualquer resquício de que tenha que assumir alguma responsabilidade, no geral, já pula fora. Verdade, total. Acho que o medo da mudança em si, né, o medo, às vezes, do controle. Porque quando você é solteiro, você tem aquela falsa ideia de que você tem o controle de tudo, né? Quando você vai casar, você vai assumir um compromisso, você meio que tem que perder um pouco o controle também. Eu acho que esse medo da mudança, né? Acho que a pessoa, ela vai passa a vida inteira como solteiro, de uma hora para outra, você agora vai dividir sua vida com outra pessoa, né? Viver a vida dois, né? Então, acho que isso implica num compromisso e também sacrifícios, né? Que acho que nem todo mundo está disposto a fazer. Principalmente quando a gente é jovem, né? Quando a gente está no auge, vamos dizer assim, de viver a liberdade. Mas o medo também é bom. O medo, ele tem o seu lado bom, de redução de danos, de prevenção. Então, o medo, ele é como o suposto equilíbrio. O equilíbrio não existe. Porque o equilíbrio que eles dizem por aí é um ponto cego que a gente acompanha esse ponto cego para a gente não cair nos extremos. Esse medo tem um lado bom dele também. Ele nos ajuda a crescer, nos ajuda a reafirmar nossa masculinidade, nosso caráter e outras coisas mais de homem, né? Muito interessante, Diniz, você falar isso, porque geralmente a gente encara o medo como sendo algo ruim, né? E nem sempre é. Muitas vezes ele é essa válvula que nos empurra, né, para crescer, para amadurecer, né, dependendo da circunstância. É interessante a gente olhar por esse ponto de vista também. Exatamente. O Frejá, que era do Barão Vermelho, tocava com Cazuza, ele fez uma música que fala muito sobre isso, né? Eu não lembro o nome da música, mas ela fala desejo. Eu acho que é o medo que não paralisa, medo de né? alguém para amar. E aí ele vai narrando todo esse processo do medo, do desejo, do medo. E tem uma frase lá, um refrão que ele diz que mais que rir de tudo é desespero. E é mais ou menos essa analogia, né? Você ri de tudo é desespero. Você tem medo de tudo é desespero. Você ter medo de pontos cegos também é saudável. Então dá para a gente poder pegar essas composições, essas poesias e para a gente pensar filosoficamente esse universo do homem, da masculinidade, pós-casamento, né? Pós-compromisso, pós-assumir. E quando eu falo casamento, eu nem estou falando de papel e cartório. Eu estou falando de algo mais profundo, estou falando de algo que é concreto, né? Porque papel e cartório todo mundo tem. Eu estou falando de você se ver dentro de um barco no meio do oceano e o oceano está muito agitado e às vezes você não tem fé para parar o mar, para acalmar o mar. Mas você está ali, porque você quer estar ali, você gosta de estar ali. É o desejo de ter alguém para amar, é o desejo de ter alguém para estar. Isso é muito massa, tá ligado? Isso aí. E seguindo aqui, uma outra pergunta pensando na questão do namoro. Tendo em vista que o namoro, biblicamente, deve ser uma preparação para o casamento, como manter a santidade, tanto em um como no outro? Como manter a santidade, tanto no namoro quanto no casamento? Pode falar, Teófilo Loyola. Cara, eu acho que esse é o grande desafio, né, do relacionamento, do namoro. Eu acho que namoro vai muito de você conhecer o outro, não fisicamente, no sentido anatomicamente da coisa, né? Que muitos vão por esse caminho, né? Que é o caminho que a gente conhece da moralidade sexual, né? A questão de ficar na pegação e por aí vai. Eu acho que namoro
é você conhecer o outro, se relacionar com o outro de uma maneira íntima. Você não vai precisar ir para a cama naquele momento. Eu acho que é trazer a glória de Deus para o namoro, é conversar, é se relacionar, é conhecer bem. Eu acho que é expressar a nossa sexualidade, né? Eu acho que o namoro, é um bom, vamos dizer assim, um bom caminho para a gente aprender sobre santidade. Você vai ter que aprender a lidar com os limites, você vai ter que aprender a lidar com os toques, você vai ter que aprender a lidar da maneira como você fala, a maneira como você se expressa. Você vai ter que aprender a lidar com os limites que foram estabelecidos por Deus, né? Até mesmo como uma maneira de proteção para você lá na frente poder usufruir daquilo que Deus preparou e poder vivenciar, né, o casamento, a sexualidade, por aí vai. Então, acho que o namoro, pelo menos ao meu ver, né, do que eu passei de experiência, foi um momento muito bom para viver realmente a santidade de Deus, expressar a santidade de Deus no namoro e ver que Deus está nisso, e ver que é bom, e ver que com Deus a gente dá conta. Essa história de que não dei conta. Não, cara, a gente dá conta, a gente peca porque a gente quer. Cai porque a gente quer, porque a gente gosta. Então, quando a gente começa a estabelecer limites, né, na conversa, acho que namoro é para você conversar muito, falar de tudo, não ficar só naquela coisa oba-oba, né? Porque às vezes a gente está na empolgação, a gente só vê o lado bom. Uma coisa que eu aprendi muito com o Diniz foi isso. Já mostra logo seus podres, já fala tudo de ruim, o que vier de bom vai ser massa, tá no lucro. Então, acho que namoro é isso mesmo, é para você falar quem você é realmente, sem máscara, sem capa, falar o que você está sentindo. E é óbvio, né, com Cristo no meio, acho que a coisa vai ficando muito boa, muito gostosa, muito prazerosa, né? E você vai poder vivenciar um prazer ali sem ser um prazer de pecado, sabe? Com gosto de pecado, com algo ruim. Não sei nem se eu estou respondendo a pergunta, né? Mas eu acho que santidade é isso. E a gente tem que vivenciar esse processo de santidade, né? Que é bíblico, né? Sem a qual a gente não vai ver Deus. Então, acho que namoro, né? E noivado é uma ótima escola para a gente aprender o que é realmente santidade, né? Santidade quando você está sozinho, solteiro, isso às vezes até fácil você conseguir. Agora, quando você está ali, carne com carne, né? Quando você toca, você sente o outro, aí já é um pouco mais complicado. Então, eu queria agora entrar aqui, eu até falei pro Theo falar na minha frente, porque eu sou muito suspeito para falar de santidade. Assim, né? Eu não sou a melhor pessoa para falar dessa plataforma que, mesmo sendo um mandamento bíblico, né? Aquele da religião cristã a qual nós submetemos, e é necessário, é um mandamento, tanto no namoro quanto pós-casamento, né? E apesar também de eu ser não ser a pessoa ideal para falar de um assunto tão delicado como a história da santidade, o processo de santidade no namoro e também no casamento, mas eu acredito que é possível, eu acredito que devemos lutar por isso constantemente. Tem um ditado que eu aprendi com uma antiga líder minha que fala o seguinte: beijou demais em cima, esquenta embaixo, tá ligado? Então, assim, nem todo mundo vai dar conta de ver Deus e chamar Deus para participar do rolê na hora que o trem tá na sua frente, porque é bom, é delicioso transar sexo, é delicioso sarrar, pegar na mão, olhar nos olhos, ir para a banheira de espuma. Tudo isso é muito maravilhoso. E o desafio dessa luta, essa grande luta aí, né, de manter-se, é o desafio de todo mundo. E nem acredito que nem todo mundo dá conta de fazer esse processo, apesar de desejarem e tentarem. Eu confesso que eu tentei obstruir o meu namoro com o André. Foi bem rápido, né? Não deu nem um ano de namoro, só meses, mas eu mesmo fui uma pessoa bem difícil nessa relação, né? Por causa da minha índole, da minha carnalidade,
e daquilo que eu sou, que eu tenho trazido assim. Estou em processo de reconstrução do caráter, processo de melhorar meu posicionamento. Então, é possível porque alguém na relação disse não, foi ela que disse não no namoro. Porque eu tentei, tá ligado? E falo na tora, tentei, mas não deu certo não, porque tinha um limite. Eu acho que esse limite aí, ele é importante. Quando não é dos dois, tem que ter pelo menos o limite de quem é mais forte, né? Porque, por exemplo, tem gente que cai comendo chocolate, vai e se entope. Tem gente que cai gastando grana além da conta, ou sendo arrogante. E queda é queda, né? Pecado é tudo nivelado. Na nossa religião aí, o pessoal coloca esse pecado sexual além das alturas, né? Mas tem muito tipo de pecado. Como o assunto é como manter que eu quis dizer, tá? No namoro e no pós-casamento, eu acredito que é possível. Eu acredito também, quando tem um freio de ambos os lados, é importante. E eu acredito que é possível, até pós-casamento, né? Como eu comecei a abrir na fala nessa segunda pergunta, eu sou a pessoa menos indicada para falar de santidade, mas eu acredito porque é mandamento. E luto por isso, batalho por isso, sofro por causa disso. Tento me manter na medida do possível. E Deus sabe do meu coração e o tanto que para mim é muito difícil manter-se, até mesmo pós-casamento, né? Pós-cerimônia, vida de casado. Não é brincadeira. Ainda mais dentro do contexto de sociedade que nós estamos vivendo hoje. E cada dia que está passando, falar desse assunto chamado santidade te leva a plataformas mais indesejáveis possíveis da sociedade. As pessoas falam, cara, de onde você saiu? Quando eu falo as pessoas, eu estou falando das pessoas da comunidade cristã, da dita chamada igreja, que é aquilo que a gente chama de igreja, né? A gente sabe que igreja somos nós, mas a galera que pertence à fé, que é da comunidade cristã da fé, fala para você saiu de onde? De que planeta você está vindo? Não existe isso mais. Ainda mais com um monte de questões aí. Você pega alguns teólogos que são extremamente liberais, que eles vão falar que tudo é tudo, nada é nada, não é bem assim, não é uma coisa. Que você tem que fazer mesmo uma pegadinha com todo mundo, ver quem que dá certo, quem que não dá certo, como se uma vida de casado tivesse limitada a uma cama, né? Ao encaixe sexual. Eu acho que isso é o mínimo, é a vírgula. Eu acho que é muito mais do que isso. Eu volto na palavra do desejo, né? Acho que o desejo agora entra muito aí, no desejo de se manter-se puro e correr igual o José do Egito correu daquela mulher safada, tá ligado? Igual outros correram de desafios. Gostaria eu de ter conseguido correr de tantas marzelas que eu já vivi na minha vida de solteiro e casado. Gostaria eu. Muito legal isso daí que você falou, né? Sobre você lidar com isso aí que você sente. O que você vai fazer com o que você sente, né? Literalmente, isso é a santidade trocando em miúdos. O que você vai fazer com o que você sente? Como que você vai fazer? O que você não vai fazer, né? E interessante, eu estava refletindo aqui enquanto vocês falavam, e realmente a gente se desnudar um para o outro, né, emocionalmente, se de fato, né, o casal quer assumir um compromisso mais sério, que é o casamento, entrar nesse casamento já sabendo os cônjuges já sabendo quem são um ao outro, né? Quais são as lepras, quais são as podreiras, não só a parte boa, porque se deixar para saber só depois que casa, aí muito provavelmente vai dar treta. Então
tirar a máscara, mostrar quem é, mostrar as falhas, os defeitos, os desvios de caráter, antes, né, de assumir esse compromisso, até para saber se a outra pessoa, de fato, vai encarar, entrar nessa jornada com você. Mas é isso aí, gente. A gente encerra aqui a primeira parte do nosso podcast, Casei e Agora. E amanhã você continua na parte 2 com a gente, tá bom? Até mais.